O que é, na verdade, um deserto? Um mar infinito de areia, sob um sol impiedoso, silencioso, vazio. Um lugar onde nada existe, exceto o tempo e o silêncio. Durante séculos, foi-nos dito que o Saara é uma cicatriz no rosto do planeta, um deserto sem vida. Mas e se esta for a maior mentira da história? E se, sob esta areia, sob esta máscara de esquecimento, não se esconder o vazio, mas sim um cofre? Uma cripta onde jazem civilizações inteiras, tecnologias incríveis e verdades tão inconvenientes que o mundo moderno preferiria nunca encontrar. Não estamos aqui para repetir os factos memorizados dos manuais escolares. A viagem que se segue leva-nos ao coração deste cofre. Vamos desvendar 10 dos segredos mais bem guardados do Saara, numa contagem que prova que o deserto não está morto. Apenas aguarda. E no final desta investigação, o olhar que lança sobre a areia nunca mais será o mesmo. A nossa contagem decrescente começa com um enigma belo, inquietante e talvez ilógico. Em 10º lugar, a Gruta dos Nadadores. Situa-se num dos locais mais áridos da Terra, no canto sudoeste do Egito, sobre o planalto de Gilf Kebir, um lugar onde a chuva é um evento que ocorre talvez uma vez por geração. Em 1933, o explorador húngaro László Almási, o homem que inspiraria o paciente inglês, deparou-se com esta gruta. O que viu nas suas paredes desafiava o senso comum. Centenas de figuras humanas a nadar. Figuras pintadas a ocre, congeladas em poses graciosas e dinâmicas, características do nado de bruços. A ciência encontrou rapidamente uma explicação, e parece lógica. Estas pinturas têm cerca de 10 mil anos. Foram criadas durante uma era conhecida como o Período Úmido Africano, ou o Saara Verde. Naquela época, este lugar estava repleto de lagos e rios. O mistério parece resolvido. As pessoas viviam junto à água e pintavam-se a nadar. Mas é precisamente por isso que esta gruta ocupa apenas o 10º lugar. É apenas o isco, porque, sob um olhar mais atento, a versão oficial desmorona-se. Algumas figuras não estão simplesmente a nadar, elas flutuam. Os seus corpos estão arqueados em posturas mais adequadas à ausência de peso do que à água. São alongadas, desproporcionais, como se estivessem num estado de consciência alterado, ou num ambiente gravitacional diferente. E ao seu lado, estranhas criaturas acéfalas, apelidadas de as bestas. Não se assemelham a nenhum animal conhecido. A Gruta dos Nadadores não é uma simples ilustração do passado. É a primeira pista de que no Saara Verde, algo muito mais profundo estava a acontecer do que um simples mergulho no lago. É uma pergunta, disfarçada de resposta, e obriga-nos a escavar mais fundo. Com o 9º lugar, passamos de pinturas enigmáticas para algo muito mais material. Os ossos de um monstro que nunca deveria ter existido. Nas profundezas do deserto do Teneré, no que é hoje o Níger, emerge uma descoberta que transforma a paleontologia em ciência forense. Paleontólogos desenterraram o crânio de um crocodilo pré-histórico. Mas não era um crocodilo comum. O seu comprimento excedia os 12 metros. E os seus dentes? Assemelhavam-se a presas de javali, grossas e curvas, forjadas não para capturar peixes na água, mas para abalroar e rasgar presas em terra firme. Foi batizado de Sarcosuchus imperator, o crocodilo imperador. Viveu há cerca de 112 milhões de anos, mas os seus descendentes, muito menores, podem ter cruzado caminhos com os primeiros humanos. Contudo, o enigma mais profundo não reside na criatura em si. Num crânio, de um período posterior, foi encontrado um orifício perfeitamente circular. Não se assemelhava à marca de um dente de predador, nem aos efeitos da erosão. As suas margens estavam fundidas, como se perfuradas por um calor intenso. A tomografia computorizada revelou vestígios de uma liga não metálica,
mas de origem não natural em redor da ferida. Isto não foi uma mordida. Assemelhava-se ao resultado de uma intervenção cirúrgica ou de um disparo de uma arma de energia desconhecida. Os cientistas propuseram explicações mais prosaicas, desde uma rara doença óssea à queda de um raio. Nenhuma delas, porém, justifica as margens derretidas ou os vestígios da Liga Estranha. Este crânio é uma testemunha silenciosa. Sugere que, no passado do Saara, não habitavam apenas humanos e monstros gigantescos. Poderá ter existido um terceiro interveniente. Alguém que caçava estas feras com uma tecnologia que transcende a nossa imaginação. Deixamos África, mas apenas por um instante, porque o deserto não conhece fronteiras modernas. Na Arábia Saudita, na região de Alula, erguem-se estruturas de uma escala e mistério que nos forçam a questionar o seu propósito. No ano de 2017, arqueólogos, ao analisarem imagens de satélite, notaram algo peculiar. Milhares de antigas estruturas de pedra espalhadas por campos e lava. Cerca de 400 delas possuíam uma forma única. Foram chamadas de mustatios, as portas. São longas e baixas plataformas de pedra, algumas com mais de 500 metros de comprimento, com extremidades mais largas que lhes conferem a aparência de portais. Não eram habitações, não eram túmulos, não eram fortalezas. No seu interior, quase não existem artefactos, à exceção de alguns ossos de animais, que apontam para possíveis rituais. A sua idade ultrapassa os 7.000 anos. São mais antigos que Stonehenge e as primeiras pirâmides do Egito. Mas eis o grande enigma. A sua forma e escala só são plenamente visíveis do céu. Uma pessoa, em pé na terra, vê apenas um amontoado caótico de pedras. Por que razão povos antigos, sem capacidade de voo, construiriam estruturas gigantescas destinadas a serem vistas de cima? Para quem se destinavam? Para deuses que habitavam os céus? Ou para alguém que, de facto, podia voar sobre a vastidão do deserto? Alguns dos portões apontam para locais de antigas nascentes, há muito secas. Outros estão alinhados com os pontos dos solstícios. Não eram meros locais rituais. Formavam um sistema complexo, um mapa compreensível apenas para aqueles que o conseguiam ver na sua totalidade. Os portões de Alula são uma mensagem silenciosa enviada aos céus há 7.000 anos. E até hoje, não sabemos quem era o seu destinatário. Das mensagens gravadas em pedra, viajamos para a essência da própria história humana, para os nossos ossos. No ano de 2005, no coração do Níger, num lugar chamado Gobero, o paleontólogo Paul Sereno procurava vestígios de dinossauros. Em vez disso, deparou-se com um cemitério humano. Mas não era uma necrópole comum. Sob as areias do deserto, repousavam os restos de um povo que aqui viveu há 10.000 anos, quando este lugar era a margem de um vasto lago. Chamaram-lhes os Quifianos. Eram caçadores altos e musculados, mas com a mudança do clima, desapareceram. Durante 1.000 anos, Gobero ficou deserta. Depois, há cerca de 7.000 anos, outro povo chegou, os Tenerianos. Eram mais baixos, de constituição mais grácil. Não eram caçadores, mas pastores e pescadores. Dois povos diferentes, separados por um milênio, que escolheram o mesmo lugar para viver e para morrer. O mais incrível é a forma como foram sepultados. Um dos enterramentos abalou o mundo. Uma mulher e 2 crianças, deitados sobre um leito de flores, abraçando-se num sono eterno. O pólen das flores preservou-se durante 6.000 anos. Noutro local, um homem sepultado com a cabeça dentro de um pote de barro. E o mais comovente de todos, 2 pessoas, um homem e uma mulher, enterrados frente a frente, de mãos dadas. Permaneceram assim por 8.000 anos. Isto não são apenas ossos. É uma história de amor, de luto e de rituais de uma complexidade que nos força a reconsiderar as nossas noções sobre os povos ditos primitivos. Mas aqui reside a anomalia.
A análise genética revelou que nem os quifianos, nem os tenerianos foram antepassados diretos de qualquer etnia africana moderna. Eram linhagens extintas da humanidade. Povos inteiros que surgiram, floresceram e desapareceram sem deixar rastro. Gobero não é apenas um cemitério de pessoas, mas de mundos inteiros. É um lembrete de que a nossa história não é um caminho reto, mas um labirinto com inúmeras salas esquecidas. Deste labirinto de ossos, ascendemos a um território que durante décadas tem inflamado a imaginação. Estamos no Planalto de Tassili Nager, na Argélia, um verdadeiro museu a céu aberto. Ao longo de milhares de anos, artistas antigos deixaram os seus desenhos nas rochas. Mais de 15 mil gravuras e frescos. Retratam cenas familiares, a caça a girafas e elefantes, manadas de gado, danças rituais. É a crônica de um Saara verdejante. Mas entre estas imagens compreensíveis, existem outras. Criaturas que não se enquadram em nenhuma categoria conhecida. Figuras enigmáticas que os arqueólogos designam simplesmente como as cabeças redondas. Quem eram? Deuses? Xamãs em transe? Ou representações de uma consciência humana tão antiga e diferente da nossa que já não a conseguimos decifrar? Cada gravura é uma janela para uma mente perdida, um eco de uma história que nunca foi escrita. E talvez essa seja a verdade mais profunda que estas pedras nos contam. Que o passado não é um livro aberto, mas um oceano de silêncios, do qual apenas vislumbramos a superfície. Figuras gigantescas, com até 6 metros de altura. Não possuem boca. As suas cabeças assemelham-se a elmos, e os seus enormes olhos escuros perscrutam a eternidade. Algumas parecem envergar algo semelhante a escafandros, e flutuam no ar, em vez de repousarem sobre o solo. A imagem mais célebre recebeu a alcunha de o Grande Deus Marciano. A ciência oficial sustenta que se trata de xamãs em máscaras rituais, representando espíritos durante um estado de transe. Uma explicação conveniente, que permite descartar qualquer anomalia como uma mera alucinação. Mas por que razão se assemelham esses espíritos de forma tão impressionante às descrições dos astronautas modernos? Por que seguram nas mãos objetos que lembram dispositivos complexos? E por que se afasta o seu estilo artístico tão radicalmente de toda a outra arte desse período? O Planalto de Tassili é um teste de Rorschach para a própria história. Alguns veem nessas figuras xamãs e espíritos. Outros, a prova de um paleocontacto. A evidência de que os nossos antepassados se encontraram com alguém, ou com algo, que não pertencia a este mundo. As rochas não oferecem respostas, apenas nos devolvem o nosso próprio olhar, forçando-nos a confrontar a questão fundamental: o que estamos realmente a ver? Mas o enigma não reside apenas nas figuras pintadas na rocha. Por vezes, a maior anomalia é a própria tela. O mistério supremo é o facto de o Saara se ter tornado um deserto. Sabemos hoje que, em tempos, foi um jardim florescente. Os radares de satélite da NASA e da ESA, capazes de perscrutar sob a areia, desenharam o mapa deste mundo perdido. Vastas redes fluviais, deltas e lagos da dimensão do Mar Cáspio. Um deles, o lago Mega Chad, foi a maior massa de água doce do planeta. Mas há cerca de 5.000 anos, tudo terminou. E terminou de forma súbita. Um estudo publicado na revista Nature revelou que a transição de um clima úmido para um clima árido não demorou milênios, mas possivelmente apenas algumas décadas. Foi uma catástrofe climática de uma escala inimaginável. A causa oficial aponta para lentas alterações na órbita da Terra. Contudo, a velocidade com que a transformação ocorreu não se enquadra nesta teoria. E a este quebra-cabeças adicionamos mais uma peça, um mapa. Ou, mais precisamente, vários. O mais famoso é o do almirante turco Piri Reis, de 1513. Este mapa representa com uma precisão desconcertante as costas da América do Sul e da Antártida.
livre de gelo. Mas são outros mapas, menos conhecidos e guardados em arquivos como os do Vaticano, que aprofundam o mistério. Um mapa do século XV, intitulado Terra-Sahara. Nele, no coração do deserto atual, estão desenhados rios caudalosos, lagos e cidades. Durante séculos, foi considerado uma fantasia do cartógrafo. Mas quando os dados deste mapa foram sobrepostos às modernas varreduras LIDAR, a correspondência revelou-se exata. Os vestígios de rios soterrados e de presumíveis povoações encontravam-se precisamente onde os cartógrafos medievais os haviam desenhado. Como poderiam eles saber? O próprio Piri Reis escreveu que compilou o seu mapa com base em fontes muito mais antigas, que remontavam aos tempos de Alexandre o Grande. Fontes de um conhecimento perdido, mapas de um mundo que já não existe, desenhados por uma civilização esquecida. Cada descoberta parece não responder a uma pergunta, mas sim abrir a porta a uma centena de novas questões, deixando-nos a contemplar a vertiginosa profundidade da nossa própria ignorância. Seria uma memória do Sara Verde, transmitida através dos milênios? Ou a prova de uma civilização capaz de cartografia global em tempos pré-históricos? O desaparecimento do Sara Verde não é apenas um evento geológico. É talvez a maior catástrofe esquecida da história humana. Uma que varreu civilizações inteiras da face da Terra, deixando para trás apenas o deserto e memórias vagas, codificadas em mapas antigos. Entre as anomalias que desafiam a nossa compreensão, uma destaca-se pela sua escala monumental, uma estrutura tão vasta que a sua magnificência total só pode ser apreendida a partir do cosmos, a estrutura de Richat, mais conhecida como o Olho do Sara. Situada na Mauritânia, é uma formação geológica colossal, com 40 quilômetros de diâmetro. Consiste numa série de anéis concêntricos perfeitos, assemelhando-se a um alvo gigante gravado na paisagem. A sua forma é tão distinta que os astronautas do programa Gemini a usaram como um ponto de referência orbital. A versão geológica oficial descreve-a como uma cúpula erodida, uma protuberância elevada das profundezas da Terra e gradualmente desgastada pelo vento e pela água ao longo de milhões de anos. Mas esta teoria não consegue explicar a simetria impressionante, a circularidade quase perfeita da estrutura. Outra hipótese, uma cratera de impacto de um meteorito, também falha em encontrar provas. Não existe uma depressão central de impacto, e as rochas não apresentam quaisquer vestígios do choque violento que tal evento deixaria. E é aqui que o mistério se aprofunda. Nos seus diálogos, Timeu e Critias, o filósofo Platão descreveu a capital da Atlântida. Escreveu sobre uma cidade construída em anéis concêntricos de terra e água. 3 anéis de água e 2 de terra. A estrutura de Richat é composta por 3 cristas concêntricas principais. Platão foi ainda mais específico, indicando as dimensões da cidade. O seu diâmetro, escreveu ele, era de 127 estádios, o que equivale a aproximadamente 23,5 quilômetros. O diâmetro do anel interior de Richat mede cerca de 23 quilômetros. Platão escreveu que a Atlântida se encontrava para além dos pilares de Hércules, Gibraltar, e que era uma ilha maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Uma descrição que, para alguns, se ajusta ao continente africano. Coincidência? Talvez, mas os detalhes acumulam-se. Investigações independentes recentes, utilizando drones, revelaram padrões na estrutura que, na opinião de alguns investigadores, se assemelham ao planeamento de uma cidade antiga. Relatórios da inteligência militar americana, que chegaram à internet, mencionam inexplicáveis impulsos eletromagnéticos que emanam do centro da estrutura. Será o Olho do Sara apenas uma maravilha geológica? Ou serão estas as ruínas da lendária Atlântida, sepultadas sob as areias do tempo? Mas o Sara guarda mais segredos. Segredos que não se medem pela escala, mas pela sua profunda implicação na história do intelecto humano.
Existe um lugar que prova que, milênios antes dos egípcios, dos sumérios ou de Stonehenge, no coração do que é hoje um deserto inóspito, floresceu uma civilização com um conhecimento astronômico profundo. Estamos no deserto da Núbia, no sul do Egito. Um lugar onde círculos de pedra se alinham com as estrelas. Um calendário cósmico mais antigo do que as próprias pirâmides. O deserto não é um vazio, é um arquivo. Sob cada grão de areia, pode jazer não apenas uma cidade perdida, mas a chave para uma compreensão esquecida do nosso lugar no universo. A questão permanece, não o que perdemos para a areia, mas o que ainda podemos encontrar debaixo dela. Hoje é um dos lugares mais áridos do planeta. Mas há 10 mil anos, aqui pulsava um oásis de vida. E nas margens de um vasto lago vivia um povo esquecido. Em 1974, as areias de Nabta Playa, no sul do Egito, revelaram um segredo guardado por milênios: ruínas de povoações e enigmáticas estruturas megalíticas. A mais célebre é um cromeleque de pedra, um círculo modesto com apenas 4 metros de diâmetro, conhecido como Círculo do Calendário. A investigação revelou o seu propósito. 2 parelhas de pedras alinham-se perfeitamente com o eixo norte-sul, enquanto outras 2 definem o eixo este-oeste. Permitia aos seus construtores determinar com exatidão o dia do solstício de verão. Datado de cerca de 7 mil anos antes da nossa era, é 1000 anos mais antigo que Stonehenge. E isto é apenas o começo. Nas proximidades, foram encontrados outros megalitos, 5 linhas de pedras verticais. O astrofísico Thomas Brough demonstrou que estas pedras formam um mapa estelar de uma precisão desconcertante. Representam as estrelas da cintura e da cabeça de Órion, e a sua disposição na Terra espelha fielmente a sua posição no céu. Mas o prodígio não termina aqui. As pedras registram também o movimento diurno aparente das estrelas, e a velocidade desse movimento está codificada na sua distância ao cromeleque. Não é um simples mapa, é um computador astronômico, concebido há 7 milênios. Os habitantes de Nabta Playa não eram meros pastores, eram astrônomos. Observavam os céus, mediam o tempo e o espaço, e gravaram seu conhecimento na rocha para a eternidade. Quando o clima se alterou e o deserto avançou, este povo partiu. Mas para onde? Uma das teorias mais persuasivas sugere que migraram para leste, para o Vale do Nilo, levando consigo o seu saber, a sua cultura de veneração celestial e a sua mestria no trabalho da pedra. Talvez tenham sido eles, os primeiros astrônomos do deserto, a lançar os alicerces intelectuais sobre os quais, mais tarde, floresceria toda a civilização do Antigo Egito. Nabta Playa, o berço dos faraós, oculto sob as areias do tempo. A nossa viagem leva-nos agora a um enigma que se pode tocar, um material que não deveria existir, um testemunho de um evento de força tão colossal que foi capaz de transformar o deserto em vidro. Estamos no Grande Mar de Areia, na fronteira entre o Egito e a Líbia. Dispersos por milhares de quilômetros quadrados, jazem fragmentos de um vidro translúcido, de tons amarelo esverdeados. É o vidro líbico do deserto, conhecido desde a antiguidade. O faraó Tutankhamon usava um peitoral, em cujo centro brilhava um escaravelho sagrado, esculpido não em pedra preciosa, mas precisamente neste vidro. Mas o que é esta substância? É o vidro de sílica natural mais puro da Terra, com uma pureza que atinge os 98%. Para o criar, é necessária areia e uma temperatura de, no mínimo, 1.800 graus Celsius. De onde, no meio do deserto, poderia surgir tal calor? Durante muito tempo, a principal teoria apontava para a explosão de um meteorito na atmosfera. A onda de choque e a radiação térmica teriam liquefeito a areia à superfície. O céu, que para o povo de Nabta Playa fora uma fonte de ordem e conhecimento, teria, noutro tempo, libertado uma fúria capaz de vitrificar a própria terra. As areias do deserto guardam ambas as memórias, a da nossa busca ancestral por ordem no cosmos e a do poder avassalador desse mesmo cosmos para impor o caos.
um lembrete eterno de que o nosso destino e o das estrelas estão, para sempre, entrelaçados. A explicação parecia lógica, mas não resiste a um escrutínio mais atento. Primeiro, não foi encontrada qualquer cratera de impacto na região. Segundo, uma análise isotópica recente revelou que o vidro não contém vestígios de material meteorítico. É composto exclusivamente por materiais terrestres. Mas se não foi um meteorito, então o que foi? Que evento poderia libertar energia suficiente para derreter 1000 toneladas de areia, transformando-a em vidro de pureza extrema? As teorias variam, desde uma erupção vulcânica de uma potência inimaginável até algo que a ciência moderna se recusa a considerar seriamente. Textos antigos, como o Mahabharata, descrevem o uso de armas divinas que deixavam para trás terra calcinada e cidades vitrificadas. Será o vidro do deserto da Líbia a cicatriz de uma guerra pré-histórica ou o resultado de uma tecnologia ancestral desconhecida? Não sabemos, mas o artefacto jaz sob os pés de quem se atreve a entrar nesta parte do deserto. E é uma prova silenciosa, irrefutável. Há 29 milhões de anos, algo aconteceu aqui que libertou mais calor do que uma bomba atômica. E nós ainda não fazemos a menor ideia do que foi. E é aqui que todos os enigmas, todos os indícios e anomalias convergem num único ponto. Um ponto que existe não apenas no passado distante, mas também no presente. Um ponto que esconde não apenas um mistério, mas uma conspiração de silêncio. Tudo começou em 2025. Uma expedição de investigação privada, usando um drone para mapear áreas remotas do Saara, registrou algo que não deveria existir. Nas profundezas do deserto, parcialmente soterrada pela areia, encontrava-se uma estrutura de forma geométrica perfeita. A análise revelou que emitia um calor anômalo. As imagens vazaram para a internet, mas em menos de 48 horas aconteceu algo sem precedentes. As Forças Armadas Americanas isolaram a área. O espaço aéreo foi encerrado. Qualquer acesso proibido. Não se seguiram quaisquer explicações oficiais, apenas silêncio. O que encontraram eles? Uma cidade antiga perdida, uma base militar secreta ou algo completamente diferente? Esta história ecoa outra, ainda mais estranha. Durante séculos, os habitantes locais do norte da Mauritânia falaram de uma colina amaldiçoada, onde os motores se calam e as agulhas das bússolas enlouquecem. Em 2018, o Georadar confirmou: sob a colina, a 20 metros de profundidade, existe uma estrutura simétrica. Uma pirâmide escalonada perfeita, de basalto negro, alinhada com as estrelas do cinturão de Órion. A notícia correu o mundo, mas nunca se seguiram escavações oficiais. Pelo contrário, o acesso à área foi restringido por empresas privadas ligadas a agências de defesa. Por que é que as superpotências militares e as suas empresas privadas demonstram tanto interesse por anomalias antigas no Saara? O que procuram eles nas areias esquecidas do nosso mundo? Talvez a resposta não seja uma tecnologia perdida ou uma arma antiga, mas sim uma verdade sobre a nossa própria história. Uma verdade tão profunda e perturbadora que aqueles que a descobrem escolhem o silêncio absoluto, deixando o resto de nós a interrogar as areias. Ou, mais importante ainda, o que estarão a esconder? Talvez a resposta resida nos enigmas mais recentes. No ano de 2021, uma varredura com georradar numa caverna no deserto da Núbia revelou uma gravura rupestre com 4.000 anos de idade. Mas os linguistas que a examinaram notaram algo de profundamente inquietante. Não eram símbolos, era código binário, uns e zeros, esculpidos na rocha. Quando o código foi decifrado, revelou-se ser um conjunto de coordenadas de GPS. Coordenadas que apontam, com uma precisão implacável, para o centro exato do olho do Saara. Como pôde uma cultura ancestral codificar uma linguagem digital milênios antes da invenção da eletricidade? E que mensagem é esta?
um apelo ou uma instrução? O deserto não é apenas areia inerte, é um cofre. E ao que parece, neste preciso momento, alguém tenta ser o primeiro a alcançar os seus artefactos mais preciosos. Perante isto, como podemos ousar afirmar que conhecemos verdadeiramente o nosso mundo?